A sociedade sempre esteve em constante mudança, mas parece que nos últimos tempos temos sentido mais os efeitos dessas transformações. No mundo de pessoas hiperconectadas, evoluções na cultura, no consumo e no trabalho ocorrem em ritmo acelerado. As relações pessoais moldam uma realidade de identidades complexas, ao passo que valores e comportamentos mais inclusivos e diversos ganham o devido espaço. As experiências virtuais estimulam o imediatismo. Mas qual o papel das empresas no meio disso? A resposta está em um conceito que será o tema do nosso papo de hoje: transformação organizacional. Você está ouvindo o Toyota Cast, o podcast da Toyota do Brasil. É bom ter você conosco. Para me ajudar nessa missão, hoje eu estou aqui com Juliana Fock, gerente-geral de recursos humanos da Toyota do Brasil. Ela traz à conversa sua bagagem de 18 anos na área de recursos humanos, sendo 17 deles em projetos de transformação cultural em multinacionais e empresas de grande porte. Seja bem-vinda, Juliana. Bom ter você aqui. Muito obrigada, Rafa. Eu estou super animada. É um prazer participar do Toyota Cash, ainda mais para falar de um tema tão bacana. Sem dúvida, vai ser excelente, porque quem está aqui conosco também é a Mônica Souza. Mônica é formada em comunicação e possui experiência em projetos sociais de desenvolvimento e garantias de direitos de crianças e jovens. A Mônica atuou em organizações que promovem a igualdade de gênero e questões humanitárias, como o Projeto Guri e o Plan International Brasil. Hoje, ela é diretora do Change.org, a maior plataforma digital de impacto social do Brasil. Mônica, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bem-vinda a bordo do nosso bate-papo. Obrigada, Rafael. Obrigada pelo espaço. Juliana, muito bom estar aqui com vocês. Obrigada também à Toyota pelo lindo convite, desse papo que eu acho que vai ser potente. Estou muito animado. Então, vamos já começar perguntando para as duas, Embora o mundo esteja em constante transformação, em geral, uma mudança no rumo das coisas normalmente causa certo estranhamento. Seja qual for a causa ou motivo, o mesmo dilema, digamos assim, persiste. Como alinhar sua estrutura organizacional e cultura com uma estratégia de transformação verdadeira? Pensando nisso, o que me vem à mente é a capacidade de adaptação das empresas, que se torna cada vez mais necessária para a sustentabilidade dos negócios. Como vocês enxergam o papel das companhias dentro desse cenário em evolução? Mônica, eu começo com você. Rafael, talvez desde 2015, eu estou vendo uma movimentação muito grande das empresas que é muito bom porque é muito transformador. Em 2015, a gente está falando de uma campanha que chega sobre igualdade de gênero, de melhores salários para as mulheres, cargos de alto executivo, mulheres na política. Isso vem ganhando um espaço verdadeiro. A empresa que não se adapta com essa nova realidade, ela vai perdendo. De 2015 para cá, a gente teve o Covid, acho que é um divisor de águas também, não só o que o Covid trouxe. As pessoas passaram a ficar em casa, as pessoas não trabalhavam mais presencial, a gente teve vários problemas relacionados também em caráter mesmo de saúde mental. Então, as empresas se viram obrigadas a enfrentar todo esse novo cenário. E, como você bem falou, a se adaptar a esse novo cenário. Na onda do Covid, a gente teve George Floyd, que veio marcando e tirando um pano em relação à justiça racial em todos os ambientes. E no corporativo, mais ainda. As vidas negras importam, Pessoas negras necessitam e devem ter acesso. Elas devem ter oportunidade. A gente tem a obrigação de desenvolver essas pessoas e incluir essas pessoas. E aí a gente vem com a parte de inclusão, de PCD e tudo isso, mas no último ano eu também vejo uma movimentação gigantesca no mercado em relação à comunidade LGBTQIA+. Pessoas trans, a gente tem uma nova identidade. De fato, a gente está vivendo essa mudança social.
As empresas, elas precisam se adaptar. A missão e os valores das empresas vão ser os mesmos, os antigos? Como é que a gente se posiciona? Como é que a gente se adapta? Ou até a gente cria uma nova cultura dentro dessa empresa? Então, assim, não enxergar que a nossa mudança social é profunda e veio para ficar, as empresas vão perder. E elas vão perder não só na moeda humana, como na moeda de valor. Eu digo de valor e de valor como empresa. 2015, para mim, foi um ano em que veio o feminino, né? Os anos se passaram e está muito mais profundo e muito mais real e exigente, e não dá para ser só uma política de maquiagem. Tem que ser real, tem que ser de verdade. Excelente, muito bom. Ju, e você? Eu também acho que é de verdade, porque essas mesmas pessoas estão passando por todas essas mudanças na sociedade, na comunidade, no mundo, na televisão, são as pessoas que estão do lado de dentro das empresas. E no final das contas, são essas pessoas que têm essa necessidade de transformar o jeito que a gente vive, o jeito que a gente se conecta e o jeito que a gente trabalha, que ajudam também as empresas a evoluírem e a se conectarem mais com o mundo que, como a Mônica comentou, cada vez demanda mais abertura e posicionamento para essas transformações. Eu só queria chamar a atenção para um ponto que, assim, a gente falou de uma série de questões que foram eventos ou grandes eventos de mudança, né? São eventos que acontecem quando acontece uma mobilização por conta do George Floyd ou quando chega um vírus e coloca todo mundo em casa. Mas eu queria aqui fazer uma separação, porque as mudanças são essas coisas que acontecem e que são dados, né, ou coisas que começam ou coisas que terminam. Quando a gente fala de processos de transformação e processos de transformação mais profundos, eles não são esses eventos só. Eles estão na forma como a gente consegue entender o que está mudando, o que está acabando, o que está começando, e na forma como as pessoas buscam soluções e novos caminhos, já que as coisas mudaram. E dentro das organizações isso também acontece, né? A gente tem alguns aspectos que são claros, evidentes e que são grandes mudanças, mas esse processo de transformação, de se tornar uma coisa diferente do que era antes, ele é um pouco mais amplo. Mas um exemplo disso foi a própria pandemia, gente. A gente já tinha uma série de recursos, de tecnologia, aplicativos, que estavam à disposição, mas os aplicativos só não foram suficientes. Globalização talvez não tenha sido uma chamada suficiente para a digitalização, não sei, as coisas vinham no caminho, mas foram esses grandes impactos, eu acho que a gente viu isso muito forte com a pandemia, né? Grandes mudanças de condições de vida fazem com que as pessoas busquem outras formas de conexão e outras formas de transformação. Foi nessa coisa de vamos estar todo mundo em casa, então, tudo junto, misturado, acabou essa separação entre vida profissional, vida pessoal, quem tem filho no trabalho, tem filho em casa, quem é casado, quem é gay, quem tem... Isso tudo horizontalizou e fez com que a Toyota reforçasse a ideia de que a gente precisa buscar, e até você fez essa provocação, Mônica, buscar os nossos valores de melhoria contínua e de respeito pelas pessoas para olhar para dentro e entender o que a gente precisa e pode fazer para suportar essa mudança que está acontecendo, essa transformação tão grande na nossa empresa e nas pessoas. Excelente, muito bom. Já começamos com o pé direito aqui, muita coisa bacana aqui para a gente absorver. Os efeitos desse processo de transformação organizacional, em geral, a gente vê se refletem em ambientes de trabalho mais plurais, mais diversos e também, claro, mais produtivos, né? A transformação organizacional, ela tem a ver diretamente com cultura de uma organização? Uma empresa que tem uma cultura sólida, que os colaboradores conhecem, favorece um ambiente para uma transformação organizacional, vocês acham? Na verdade, essas coisas andam muito misturadas. Eu vou contar do nosso exemplo. A Toyota surgiu com a automatização de um tear, sabe, de fabricação de tecido, porque às vezes, quando as pessoas estavam lá fazendo tear, quebrava, rompia uma linhazinha. Isso gerava aí um retrabalho, perda do que tinha sido promovido. Essa
pequena mudança, né, com a automação disso, foi a sementinha, eu acabei de comentar, dos nossos valores, de como é que a gente pode fazer o tempo todo melhoria contínua e ter respeito por aquelas pessoas que estão trabalhando. E isso vem acontecendo há muito tempo. A gente viu isso acontecendo agora de novo na pandemia. Estamos passando, né, por uma transformação super intensa já no mercado automotivo, no Brasil e no mundo. A Toyota já se posicionou dizendo que nós somos uma empresa de mobilidade. A gente está se tornando uma empresa que vai oferecer uma ampla gama de soluções de mobilidade. Isso é a transformação na empresa. Aí, quando você fala assim, poxa, se a transformação cultural tem a ver com a transformação da empresa, super. Enquanto a empresa está revisando, né, qual que é a nossa nova missão, com essa visão de ser uma empresa de mobilidade, a gente também se posicionou dizendo que a partir de agora a nossa missão é produzir felicidade para todos. Isso é uma super mudança. Não nos nossos valores, a gente continua respeitando as pessoas, mas a forma como a gente enxerga o ambiente, como a gente reage ao ambiente dentro da Toyota, muda muito. Quando a gente fala da pandemia aqui no Brasil, bom, no mundo inteiro, né, acontecendo em 2020, a gente discutindo transformação dos negócios, o que que vai ser do futuro, como é que a gente usa máscara. Esse foi o momento que a Toyota, na verdade, reforçou a sua cultura. A gente parou para ouvir mais de 4.000 colaboradores para entender o que que as pessoas precisam agora, o que que são as nossas fortalezas, o que que significa o respeito e a melhoria contínua para as pessoas de hoje. A partir disso saiu uma série de coisas. A gente criou o plano de evolução cultural, a gente criou o Moving Lives. Mobilidade não é só de carros, é de pessoas, de vidas, de carreiras, de forma de ver as coisas. A gente começou a rediscutir a forma que a gente ia se comunicar como organização, se comunicar com os nossos clientes, a forma como a gente enxerga a produtividade hoje. E isso, gente, é transformação da empresa e é transformação da cultura. Aliás, estou para me perguntar se existe uma transformação de empresa que não tenha por trás uma transformação das pessoas que trabalham lá. Isso aconteceu para a gente do lado de dentro e de fora. Assim como isso estava acontecendo com as nossas pessoas e com as pessoas de todo o Brasil, isso também estava acontecendo com os nossos clientes. Então, a gente começou a explorar formas diferentes de fazer, por exemplo, uma visita guiada ou reuniões virtuais, ou, de repente, até apoiar uma determinada manutenção, alguma solução com o nosso cliente à distância. A gente também começou a observar, e eu achei super bacana o jeito que a Mônica comentou, quando foi todo mundo para casa e ficou todo mundo meio longe, mas meio igual, o que as pessoas precisavam de diferente para trabalhar de casa, em termos de flexibilização, em termos de entendimento do que significa a rotina e o acompanhamento do trabalho. Eu vou falar, Rafa, você que é pai amoroso de 2 crianças, ou eventualmente de alguém que não tem crianças e gosta de fazer uma academia de manhã. Produzir felicidade para todos quer dizer que o tempo todo a gente tem que estar aprendendo com todo mundo que está passando por essas transformações, aprendendo com todo mundo que está entrando, aprendendo com o mercado. E seguimos assim, transformando a cultura para transformar a empresa. Tão interessante tudo que a Juliana falou, e ela colocou a palavra movimento, né? Na realidade, a palavra movimento ela está permeando tudo isso, né? O movimento é o que tem acontecido com a gente desde então, né? Então, assim, é mobilidade, movimento, transformação é movimento, né? Pessoas vivendo todo esse contexto em movimento, porque, na realidade, até o parar se movimentou, né? Então, é muito mais profundo do que, de fato, a gente imagina. É muito bom estar ouvindo isso, muito bom estar aqui refletindo com vocês, principalmente ouvindo todas as mudanças proporcionadas pela cultura, né, de vocês, de fato. Então, assim, é impacto na vida e vem de dentro, de fato, uma coisa, transformando pessoas, transformando empresas, transformando vidas, né? Foi muito bonito ouvir isso. E Mônica, bom, você toca aí a plataforma digital que tem o nome de Change, ou seja, mudança, né, em inglês. Como que você destaca a atuação da Change como agente de mudanças, né? É possível perceber esses movimentos da sociedade dentro da plataforma? Sim, Rafael, muito, 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 muito. Nossa, a Change é um bom termômetro, na realidade, do que está acontecendo na sociedade.
o que está movendo as pessoas. A Change ela é bem orgânica, né? É como se fosse um factual, eu digo. Para a gente é abrir o jornal e abrir o nosso dashboard para ver como está o nosso tráfego, a nossa geração de pautas, de causas, né? É um espelho do que está acontecendo diariamente. E digamos que o Brasil de 2022 não é um Brasil que não acontece coisas, né? É um Brasil pautado por notícias diárias de grande impacto. E como a Change é uma plataforma aberta para todos, então tem muita diversidade de assuntos. E a gente provoca isso também. Hoje a Change é a maior plataforma digital de impacto social do mundo. No Brasil são 32 milhões de usuários, né? São mais de 1.000 vitórias desde que a Change chegou no Brasil, em 2012. É um trabalho de muita gente. Não parece, né? Porque é o famoso ativismo digital, o famoso ativismo de sofá, mas que, na realidade, conta com muita gente trabalhando por trás para criar impacto, para chegar nos tomadores de decisão, para proporcionar essa mudança real. Na realidade, a gente trabalha como uma verdadeira orquestra, né? Engenheiros de software, criadores de campanha, os campaigners, né? Quem cuida de toda essa parte, a gente também tentando colocar diversidade, sustentabilidade, todos os ADs também para acontecer dentro da plataforma. No fim do dia, por mais que às vezes seja bem duro, é reconfortante saber que eu estou nessa turma, que estamos fazendo algo para mudar. Bacana, bacana também ter esse relato desse trabalho que é realmente fantástico. Bom, voltando um pouquinho ao tema da transformação. Nos últimos anos, a gente teve aí a presença feminina em cargos de liderança que aumentou nas empresas. Eu trouxe aqui um dado de uma pesquisa realizada pela Grant Thornton, né, que mostra que de 2019 até 2022, o percentual de mulheres líderes no país cresceu de 25% para 38%. Embora haja motivos para otimismo, né, a gente sabe que tem muito trabalho ainda para a gente fazer na busca por uma equidade de gênero também nas organizações, né? Então eu pergunto para vocês, quais os caminhos mais efetivos para que as empresas obtenham uma igualdade de gênero no quadro de colaboradores e também de líderes? Os caminhos. Eu não sei se tem caminhos mais efetivos, porque eu acho que esses caminhos também são plurais, mas é uma caminhada, no final das contas. A gente mesmo aqui na Toyota ainda tem um trabalhão pela frente. A gente acredita que existe uma questão também, como você comentou, de responsabilidade social. Mas não só isso, né, que ter mulheres, ter diversidade, ter pluralidade, ter todos dentro da nossa empresa, no final das contas, é uma coisa mais esperta, é melhor para todo mundo. Semana passada, ia fazer um programa de desenvolvimento, e aí, puxa, precisamos fazer isso super rápido, precisamos fazer rápido, e eu mandei um monte de convite para um programa de desenvolvimento agora em julho. E aí me bateu um tempo depois, na verdade, não vou dizer que me bateu, eu recebi um feedback bem objetivo por e-mail, tá? Foi assim que a ficha caiu. Que eu estava fazendo uma agenda super pesada, com um monte de gente em época de férias escolares e que ia ter muita gente que ia estar de férias, aproveitar as férias com a família. Eu, como não tenho filho, não me ocorreu, foi uma mega de uma bola fora. E no final das contas, isso acontece muito se a gente não tem perspectivas. Estou usando um exemplo bem besta, né? Mas se a gente não tem perspectivas plurais e diversas sobre como a gente resolve problema, como a gente se movimenta dentro da nossa organização e no mundo, a gente acaba tendo mesmo muita perda, muito retrabalho, a gente deixa de tirar o potencial total das nossas pessoas e das nossas ações. A gente começou lá em 2020 a fazer um processo de recrutamento mais direcionado para diversidade, tá? Especialmente focado em mulheres. Hoje a gente tem 13% de mulheres no nosso quadro de funcionários, são 759 mulheres. E isso pode parecer pouco, mas é uma caminhada mesmo. Em 2018, na nossa produção, por exemplo, a gente só tinha 35 mulheres, hoje a gente tem mais de 400. Ou seja, em 3 anos a gente já aumentou 10 vezes o número de mulheres na linha da produção. É bem interessante toda essa reflexão da Juliana, trazendo esses números.
Na Change não poderia deixar de ser diferente, na realidade, quando a Change foi fundada por um homem, um engenheiro de tecnologia, né, de produção, tecnologia, lá no Vale do Silício, juntou-se outros rapazes na época, eles eram jovens, e eles fundaram, e claro, até por ser a tecnologia, né, ter já um caráter, né, já vem com uma cultura também masculina. Hoje tem muito mais mulheres no desenvolvimento de softwares, hardwares, produção. Uma das formas que a Change encontrou foi, gente, uma forma que não é muito complicada, que foi contratando mulheres. É isso. Então, assim, os cargos de liderança novos que surgiam tinha por obrigação mulheres e para a gente poder chegar um pezinho de igualdade. Hoje a gente tem o mesmo número de mulheres e homens na Change, em cargos de liderança, inclusive, dando também as condições, porque como a Juliana bem colocou, não é só, né, contratar. A gente tem que reter esse talento, né? A gente tem que dar manutenção disso tudo. Então, assim, com as políticas mesmo bem claras sobre políticas de igualdade, políticas de maternidade, políticas de salário. De fato, hoje a gente não tem nada que não seja muito transparente, digamos assim. E até nosso board também é composto também com igualdade em número de mulheres e homens. Eu entrei nessa política da América Latina, tem o mesmo número de mulheres e de homens, até porque a liderança era uma mulher, né? A diretora da América Latina era uma mulher, e aí os diretores de países quase todos homens, então, assim, precisava ter um ambiente mais neutro, digamos. Mulheres, temos outras minorias, né? E na Change, dos desafios foi realmente toda essa questão racial. A gente fazer, de fato, aumentar os números de pessoas negras, aumentar o número de pessoas asiáticas também. A gente está falando de países em que a gente tem uma desigualdade racial grande, como o Brasil, Estados Unidos, onde tem a maioria dos nossos empregados. Eu queria também, depois que a Ju falasse um pouquinho como é que está sendo feita essa política mesmo de inclusão racial, né? E também perguntar da comunidade LGBTQIA+, isso também na Change é um desafio. A gente já tem bastante representatividade no LGBTQIA+, com projetos de incentivo e de contratação de pessoas trans. Temos, mas eu acho que a gente precisa mais. Mas a gente está num caminho. Aí eu queria ouvir um pouquinho também. Posso, Rafa, eu passar essa bola? Por favor, aqui estamos num ambiente colaborativo. Já Maravilhoso. mandou a próxima pergunta aí, É Ju. movimento, né? É isso aí. Muito que bem. Eu que vos falo, sou uma executiva da empresa, sou lésbica, faço parte das comunidades que a gente tem internas, mas queria lembrar que, assim, a inclusão não é só os eventos da comunidade, né? A inclusão dessa diversidade, que não é uma minoria, é só minorizada, acontece quando a gente fala das nossas férias de verão. Acontece quando a gente fala do que a gente está fazendo com a nossa família, acontece quando a gente explica o porquê que você hoje está ou não está trabalhando de casa por causa de alguém da sua família, por exemplo. Então, na Toyota, a gente entende que essa questão da diversidade ou de incluir perspectivas, experiências diferentes de vida, ela passa da diversidade demográfica, tá? É a questão da abertura para as diversidades e para coisas que às vezes a gente não conhece, que a gente não mapeou, ou que a gente não tem uma cota específica ou uma ação específica, mas que a gente quer incluir, que a gente quer conhecer, que a gente quer gerar essa visão de pluralidade na empresa. Não por uma questão só demográfica, mas porque isso é ganha-ganha. Isso é importante para a gente reduzir as questões de desigualdade na sociedade, sim, mas isso é importante também para a nossa empresa ser cada vez mais esperta, mais ágil, mais inteligente nas resoluções de problemas internos. Então, assim como eu comentei da minha história, a gente tem aqui 5 grupos que se formaram para essa discussão de equidade. A gente tem gente discutindo o que é equidade em questões de gênero, em questões de raça e etnia, em questões de gerações, pessoas com deficiências, a comunidade LGBTQIA+, mas eu faço questão de dizer que a gente não está limitando e dizendo essas são as diversidades que nos interessam. Interessa quem ajudar a gente a ser mais plural, no final das contas.
E como que a gente tem trabalhado com isso, né? Formamos as comunidades, ou estimulamos que as pessoas formassem as comunidades, cada comunidade foi discutir o que era importante fazer de educação para a organização, quais eram as datas que eram importantes ou não eram importantes, como é que a gente ia fazer acolhimento da população e das demandas, lembrando que muitas vezes a gente acolhe quem é da comunidade, muitas vezes a gente acolhe quem não é, mas é um aliado, ou quer saber, ou quer conhecer, e todo desejo de conhecimento é muito bem-vindo. Então, a gente tem feito isso do lado de dentro, a gente tem feito isso nos nossos LGBT Talks, no Yammer, a gente tem feito isso em podcasts como esse, e não só de agora, tá? Eu queria até lembrar que a Fundação e a Toyota faz mais de 12 anos que a gente tem uma série de programas para educação para a diversidade, pensando nos pilares de sustentabilidade da organização, né, e da nossa sociedade, educação das pessoas, mudança cultural e as questões de ajuda humanitária. Para mim, o principal ponto é pensar que, no final das contas, isso é ganha-ganha. A gente inclui as pessoas, não porque elas precisam, mas porque a gente precisa incluir mais. A gente precisa mudar o mundo do lado de dentro e do lado de fora. Agora eu vou trazer aqui um tema talvez um pouquinho mais polêmico, né? E a gente tem falado aqui de muitas realizações, de coisas concretas acontecendo. A gente sabe também que existe uma parte aí que fica muito mais no discurso, né? Fica muito mais nas aparências. Existem até termos já criados sobre isso, né? Como pink money ou greenwashing, por exemplo. Como que vocês veem esse movimento, né? E de que modo é possível transferir aí a parte teórica, digamos assim, né? Daquilo que a empresa diz que é ou que quer ser, para a parte prática, para o dia a dia das pessoas mesmo? Eu sinto que para a Toyota esse não é um dilema assim tão grande, sabe? Quando a gente olha, bom, enfim, para o nosso valor de respeito para as pessoas, mas quando a gente olha para o que a Toyota entende como qualidade, eu não sei se todo mundo conhece isso, mas a gente tem uma celebração do Dia da Qualidade, isso é super importante para a nossa imagem interna e externa e para nosso aprendizado, em que nosso presidente global fez 3 promessas: não minta, não trapaceie e não fuja. E essas medidas, ou essas incoerências, assim, elas são medidas de curto prazo. A Toyota está olhando para o que a gente faz agora e para o que a gente vai fazer daqui a muitos anos e muitas gerações. E a base para isso é respeito pelas pessoas, é qualidade, é a autenticidade que a gente traz para as nossas relações. Então, no fim, não me conecto muito com essa agenda, viu? E você, Mônica, como é que você vê esse movimento de que muitas empresas ainda não estão conectando a teoria com a prática, né? Atualmente eu trabalho em uma organização que não tem como fugir, porque eu estou numa organização social, então eu acho que mais do que nunca a gente está falando sobre mudar vidas, né? Se a gente não fizer isso, de fato, a gente vai ser cobrado. Talvez tenha existido algum atraso na Change em 2020. Todo mundo foi pego muito de surpresa. Todo mundo ficou de cabeça para baixo. Então eu acho que ali naquele momento existiu algum atraso na resposta de algumas ações que foram devidamente cobradas pelos colaboradores. De fato, a prática teve que correr, entendeu? Para ela existir. Mas eu também não me conecto com a agenda, não. Porque na Change, se a gente não fizer o que a gente promete, fica muito complicado, porque a gente está falando da nossa missão e nosso valor. Eu acho que se a gente tirar as nossas organizações, a gente está vendo muitas não fazerem, de fato, essas mudanças. E eu não sou muito uma frequentadora de LinkedIn. O que eu vejo, muitas empresas então longe, só no discurso e pouco na prática. Eu vejo muitas reclamações, eu vejo muitas cobranças, assim. Assim, eu acho que as empresas têm que ficar muito de olho aberto. Porque, gente, o que não falta são ferramentas digitais hoje em dia para a gente estar conversando, se unindo e agindo. E, de fato, que tipo de transformação você quer quando você se apropria de uma agenda dessa, sabe? Porque não é real.
Com certeza. Nada é real, né? Bom, a gente já está encaminhando aí para a parte final do nosso bate-papo, mas eu queria também pedir para vocês, se vocês pudessem, né, para aqueles que estão nos ouvindo, o que vocês podem indicar de outros conteúdos para que as pessoas conheçam mais sobre cultura organizacional, sobre transformação, que vocês possam compartilhar. Eu tenho 2 indicações de livros delicinha. É um que chama Gestão de Mudanças com Sucesso, é de um cara que chama David Miller, ele está disponível em português. Foi um dos primeiros livros que fez eu entender a história de que a organização não é uma máquina, é um organismo que fortalece, emagrece, engorda, evolui como as pessoas que lá estão. E o segundo livro, eu não sei se ele está disponível em português, mas ele chama Managing Transitions, que é de um cara que chama William Bridges. Esse é um livro mais antigo, mas que traz uma perspectiva muito interessante sobre como é que as pessoas se transformam quando a gente se dá conta de que o que a gente tinha antes já não existe mais. Esse é um livro maravilhoso, como eu comentei, ele tem mais de 30 anos, mas ele ainda tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje. Bacana. E você, Mônica? Eu vou dar 2 dicas que vêm ao encontro disso também, mas não são diretamente assuntos só sobre organizações. Eu acho que, e sim sobre transformação pessoal, de conhecer um pouco a realidade do outro. Eu vou passar primeiro um bem básico, que é o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila. Fala sobre mercado de trabalho, fala sobre o papel da mulher negra em todas as ambientações, fala sobre colorismo, fala sobre invisibilidade, e eu acho bem importante a gente ler o manual. Ele é pequeno, eu acho que ele deve ter talvez umas 130 páginas, mas ele é um livro pocket. O outro também, que é um livro que eu gosto bastante, bem diverso, que é Compreender o Feminismo. Bem interessante também, fala sobre feminismo, mas não fala numa visão tão teórica e tão profunda e tão, de repente, digamos, conservadora. É bem interessante para ler, porque também fala sobre o mercado de trabalho, fala sobre o papel dessa mulher, né, dessa inclusão, fala sobre a economia que essa mulher traz. E não é economia no meu bolso, não. O desenvolvimento econômico, né? O quanto uma mulher ela é capaz de empoderar economicamente um ambiente, quanto ela desenvolve, quanto ela agrega à economia. Então, eu vou dar essas 2 dicas. Sensacional. Anotei todas aqui. Bom, Mônica e Ju, a gente está chegando ao fim do nosso podcast. Quero agradecer muito a presença de vocês. Falar em transformação organizacional antes de tudo, falar sobre pessoas, né? Eu acho que a gente falou bastante aqui, essencialmente sobre pessoas, né? Então, por isso eu agradeço demais o conteúdo que vocês trouxeram, a participação de vocês, e eu deixo esse espaço para as considerações finais de vocês. Mônica, você quer falar? Gente, mais uma vez eu só quero agradecer estar aqui com vocês. Foi delicioso esse momento, um momento de muita aprendizagem, de troca. Quando vocês precisarem de mais, podem me chamar. Sou muito fã de vocês como pessoas, como organização. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Eu comecei animadíssima, estou terminando animadíssima. É um prazer bater um papo sobre isso. Eu acho que a transformação que está acontecendo, ela está só começando, e eu mal posso esperar. É isso aí. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu encerro por aqui esse episódio do Toyota Cast. Espero que você aí do outro lado tenha gostado. Quer comentar sobre o episódio ou enviar sugestões de pauta? Mande um e-mail aqui pra gente no toyotacast@toyota.com.br. Muito obrigado e a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau!